Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, professor Ítalo Trigueiro, voltando nesse projeto que é mudar a sua vida, a conquista dos nossos sonhos é a realização dos seus objetivos. Não existe caminho para o êxito, senão a dedicação, meu caro aluno, minha cara aluna. Um detalhe básico para você que vai aí se preparar para as diversas provas espalhadas pelo Brasil inteiro. Se liga, por um detalhe, dedicação nunca é demais. Abdicar, tá, do lazer nunca é demais. Primeiro, meu camarada, você trabalha, depois vem o seu lazer. Aproveita que tu é pobre e vamos estudar, meu compadre e minha comadre. Trigueiro, o que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar um tema muito bacana, tá? Que vem aparecendo aí cada vez mais nas cobranças estaduais, literalmente, do estado de Goiás. Vou trabalhar com você o quê? As questões ligadas à geografia de Goiás. Ah, é, Trigueiro? É sim, tá? Formação territorial goiana, né? Mineração, pecuária, tudo isso vai entrar aí no bojo das questões, as atividades iniciais da ocupação do território goiano, tá? Que difere-se um pouco da ocupação inicial do território brasileiro, mas está dentro da perspectiva de ocupação da chamada América Portuguesa, beleza? E toda vez que a gente pensar, meninada, né, em Goiás, região centro-oeste do Brasil, a parte mais interior do nosso território, ela demorou um pouco mais para ser ocupada. Eu gosto sempre de deixar claro para vocês que a mineração tem um papel fundamental na ocupação do território goiano, no século XVIII. Porém, eu não posso chegar para você de paraquedas no século XVIII e dizer, bufo, né? Aqui está Goiás, jaz mineração. Não, não funciona assim, ok? O que é a construção desse território goiano? É importante você lembrar que se você fizer um retrocesso, eu não gosto nem de chamar de retrocesso, parece uma coisa, né, que deu errado, mas um resgate histórico, tá? E voltar, por exemplo, a século XVI, você vai ver que já haviam inúmeras expedições, tá, em direção à região centro-oeste do Brasil. No século XVI? Sim, século XVI. Apesar de que a mineração no século XVIII é fundamental para a gente entender o que é Goiás. Beleza? Mas século XVI, com certeza. E aí a gente tem duas linhas introdutórias, duas correntes de chegada a essa região. Os chamados missionários do norte, beleza? Missionários do norte, oriundos, né, da Amazônia, via Rio Tocantins, isso é extremamente importante, né? E também, tá, os chamados bandeirantes do sul. Então, são duas linhas de ocupação do território goiano, tá? Os bandeirantes do sul, oriundos, né, partidos, sobretudo, de São Vicente. Então, fica essa dica para você. Já no século XVI, existiam essas expedições. Os missionários do norte, tá? Eu gosto sempre de destacar isso, é importante, é relevante, volta e meia, a gente tem esse tipo de cobrança em prova, faziam parte das catequeses jesuíticas dentro do cenário amazônico. A importância, né, da igreja dentro do processo de colonização, as catequeses jesuíticas, tá? Nunca é demais lembrar da importância da famosa Companhia de Jesus dentro da ocupação do território brasileiro. Essas catequeses desciam, literalmente, né, o rio Tocantins, ok? O rio Tocantins, para chegar até o território que hoje a gente conhece, né, como território de Goiás, dos índios Goiás, tá? Então fica essa dica para você. Uma das primeiras expedições, inclusive, né, é de um frei chamado Frei Cristóvão de Lisboa. Frei Cristóvão de Lisboa, que vai iniciar, né, parte dessas ocupações no território goiano, beleza? Então,
existiam expedições missionárias até a real condição, né, do que é a ocupação mineradora no século XVIII. Antes disso, a gente já tinha esse tipo de ocupação. Trigueiro, mas a fundação real, e é importante que se diga, certo? A fundação real, né, do território, ela está ligada, ela está diretamente associada, não dá para deixar de lembrar disso, à corrida do ouro. Ou, se você preferir, tá? Você pode chamar também de quê, Trigueiro? Marcha do Ouro. Beleza? Corrida do Ouro. Ou, se você preferir, você pode chamar de Marcha do Ouro. Beleza? Tranquilo? Trigueiro, essa Marcha do Ouro, essa Corrida do Ouro, tá ligada aos movimentos bandeirantes? Claro que tá, né? Não foge a ideia, né, dos bandeirantes paulistas, ok? A ocupação de todo o território nacional. Então, esses bandeirantes paulistas, eles têm, né, uma importância muito grande também na ocupação do território goiano. Cuidado, por quê? Não foram só os bandeirantes, não foram só as bandeiras que chegaram no território goiano. Eu gosto sempre de tratar, né, que esta fundação real, ela sofreu intervenções de diversas expedições. E quando você falar de expedições territoriais em Goiás, você tem que lembrar de 3 tipos de expedições. Quais são essas expedições, Trigueiro? Qual a importância delas na ocupação do território goiano, sobretudo na mineração? Qual a diferença entre elas? Quais as diferenças, no caso, e quais as semelhanças, né, que essas expedições vão ter? Você vai ter 3 tipos de expedições, ok? A gente vai chamar, né, de entradas, beleza? Cuidado com isso, ok? A gente vai ter as chamadas entradas. A gente vai ter as bandeiras, cuidado, beleza? Entradas. A gente vai ter as bandeiras e a gente vai ter as descidas, ok? Quem estuda aí a chamada geohistória de Goiás sabe do que a gente está falando, beleza? Uma, né, clássica, né, com relação às entradas, uma característica clássica com relação às entradas, é que, diferentemente, por exemplo, das bandeiras, elas eram expedições oficiais. Elas eram financiadas pela coroa portuguesa. Ah, Trigueiro, então eu posso dizer que as entradas eram expedições oficiais, não tenha dúvida. Já as bandeiras, não. Ah, não, Trigueiro, mas as bandeiras do Anhanguera, que vai já chegar a Goiás, não eram oficiais? Não, já eu lhe digo, inclusive, né, o início da história do nepotismo goiano, vamos dizer assim, tá? As expedições oficiais dentro do território goiano. Trigueiro, expedições oficiais essas, como eu já disse para você, financiadas pela coroa portuguesa. Não esquece disso não, tá? Moçada, as, né, provas que cobram a geografia de Goiás, não se iluda, elas se repetem em questões, se repetem em assuntos, e a mineração, assim como a atividade que a segue, a pecuária, são extremamente cobradas. A gente, inclusive, vai resolver uma questãozinha já, para você entender um pouco disso, beleza? Trigueiro, e uma característica importante também das entradas, né? A gente sabe que em 1494, o Brasil assina, né, o famosíssimo tratado, né? O Brasil não, desculpa, né? Portugal, o Brasil sofre as consequências disso. Portugal assina o famosíssimo Tratado de Tordesilhas, criando o meridiano de Tordesilhas, devido à primeira negação da bula intercoetera, né? E a gente vai criar um limite territorial. As entradas, diferentemente das bandeiras, vou já fazer um quadro aqui para tentar explicar melhor essas diferenças. As entradas, diferentemente das bandeiras, elas seguiam os limites de Tordesilhas, ok? Seguiam os limites de Tordesilhas. Então, anote isso aí como uma informação
extremamente importante. Trigueiro, e as bandeiras? As bandeiras já não eram expedições oriundas, né, da coroa portuguesa. As bandeiras, elas já tinham um outro cunho, tá? As bandeiras eram expedições privadas. As bandeiras eram expedições privadas. Tá? E aí você tem, óbvio, né, financiamento de alguns indivíduos, né, no cenário, vamos dizer assim, nacional. Da onde é que vinham as bandeiras, sobretudo? Né? Essas bandeiras, elas eram oriundas, sobretudo de São Vicente, né? Mais à frente vai virar São Paulo. E é engraçado porque a gente acha, né, que as bandeiras eram todas iguais. Cuidado! Existem 3 tipos de bandeira. Tá? Existem 3 variações de bandeiras, né? Os bandeirantes muito lembrados na nossa história, né? Eu gosto sempre de brincar, mas parece que os bandeirantes eram hippies, né? Que saíam no meio do nada, né? Estavam mochila nas costas e curtindo, tipo professor de geografia. Mas não é assim não, velho. Tá pensando que é moleza? Os bandeirantes, eles tinham funções. E as bandeiras tinham, né, obrigações. Entre as bandeiras, 3 vão se destacar, justamente os 3 tipos de bandeira. As bandeiras poderiam ser, e aí vai uma dica bacana, viu? Isso é importante pra caramba, isso cai em prova. As bandeiras poderiam ser bandeiras de apresamento. Apresamento de quem, Trigueiro? Do silvícola, tá? Do indígena, né? Do natural. E aí, cuidado, porque os bandeirantes são muito ligados à imagem dos atos heróicos, né? Quando, na realidade, é bom lembrar, vale a pena ressaltar, que boa parte do fluxo das bandeiras ligadas ao apresamento, ela foi responsável por um grande genocídio indígena no território brasileiro. No território goiano não deixa de ser diferente, beleza? A gente tinha ainda as bandeiras, que a gente chama bandeiras de prospecção. Bandeiras de prospecção. E aí, né, a exploração de ouro, sobretudo de pedras preciosas, de diamantes, ouro e diamante basicamente, certo? E a terceira forma de bandeira, né, é o chamado sertanismo de contrato. Lembra disso, ok? Sertanismo de contrato. Esquece disso não. Esse sertanismo de contrato, na realidade, eram bandeiras que eram contratadas, tá, para destruir quilombos, para destruir, né, comunidades silvícolas que se criavam em algumas partes do território, a fim, né, de um espelhamento, de um confronto, né, com a coroa portuguesa. Então, vale a pena a gente destacar que essa evolução, né, do território passa pelas entradas, passa pelas bandeiras e passa pelas descidas. Trigueiro, o que diabo é que são as descidas? As descidas, moçada, lembrem-se, são expedições, deixa eu anotar aqui para você, as descidas, faltou aqui um espaço para eu deixar descida, vou botar descida na parte mais alta, vou botar descida na subida, viu? Então não vacile não. As descidas, né, diferentemente das entradas, né, como expedições, né, oficiais financiadas somente pelas coroas, ou das bandeiras, em especial financiamento particular, eram, né, expedições jesuíticas. Eram expedições jesuíticas. E tinham, óbvio, o papel de quê, Trigueiro? De uma aculturação. Né? Lembra dos jesuítas? Tá? Aonde, Trigueiro? Na Amazônia. Lembra da Companhia de Jesus, já falei disso para você. Né? E quando você pensa nessas descidas, lembre-se, né, que as descidas elas conseguiram formar, tá, o que a gente vai chamar de reduções jesuíticas. Trigueiro, reduções jesuíticas, redutos jesuíticos, ok? Reduções jesuíticas. Isso é importante pra caramba. E essas reduções, elas também seguiam, né, de certa forma, o curso dos rios. Ou seja,
O rio Tocantins, que serviu de descida para Frei, né, Cristóvão de Lisboa, serve também nas descidas, né, para a aculturação dos indivíduos, para o apresamento. Então fica essa dica para você que é bem bacana. Meninada, eu vou fazer aqui para vocês uma espécie de quadro resumo das diferenças básicas entre os 3 tipos de expedições que a gente tem no cenário goiano. Lembre-se de um detalhe, né? Não dá para pensar em Goiás fora da região centro-oeste. Mato Grosso também faz parte dessa realidade. Mas dentro do território goiano, né, é importante lembrar que existe uma semelhança tanto entre entradas, como entre bandeiras, como entre as descidas, que era a interiorização do território, a ocupação interior, né? Então havia essa busca pelo interior para tentar interligar esse interior às regiões litorâneas, né, de São Vicente e do Nordeste brasileiro. Então destaque isso aí, que é importante pra caramba. Trigueiro, vamos tentar aqui fazer uma diferença, né, básica, um quadro aqui, para você que diferencie as entradas, ok, as bandeiras, beleza, as bandeiras e também as famosas descidas, beleza? Entradas, bandeiras e descidas. Vamos lá. Meninada, primeira característica das entradas. Quem é que comandava isso? Quem é que orquestrava isso? Tá? Era o governo. Ok? Era o governo. Era a coroa. Positivo? Era a coroa. Então, cuidado com esse tipo, né, de detalhe. Já as bandeiras, quem era que orquestrava, Trigueiro? Era a iniciativa privada. Iniciativa privada. Inclusive, se você parar para lembrar, né, o Anhanguera, tá, que é o primeiro elemento colonizador, não que ele seja o primeiro a chegar, né, mas que ele realmente tinha um propósito de estruturar um território, uma habitação, né, uma estrutura de fato fixa, né, o chamado Bartolomeu Bueno da Silva. Eu gosto sempre de fazer essa lembrança, né, o senhor Anhanguera. Eu gosto de dizer que ele é o real fundador do território goiano, beleza? Bartolomeu Bueno da Silva. Lembra, tá, que tinha o Bartolomeu Bueno da Silva e tinha o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, os dois conhecidos, né, pela alcunha, pelo apelido de Anhanguera. Beleza? O pai, né, o senhor Bartolomeu pai, ele inclusive tinha um apelido, né, que era Diabo Velho, tá? Por que, Trigueiro, esse Diabo Velho, né? Engraçado, a história ela é fascinante, né, literalmente. Não tanto quanto a geografia, eu digo sempre isso, mas a história é fascinante. E o Bartolomeu Bueno da Silva, né, chegou em 1722, beleza? Marca essa data que é importante pra caramba, né? E dessa ocupação, tá? Ele levou ali seus 500 homens, né? Suas 152 armas, seus 39 cavalos e levou 2 religiosos, que era fundamental, né? E o apelido, né, de Diabo Velho, ele vem de uma prática onde na relação com os indígenas, né, para provocar, para causar medo aos indígenas, ele chegou e disse o seguinte: olha, se vocês não me disseram onde é que tem ouro, onde é que tem minério, onde é que tem isso, onde é que tem aquilo, tá? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tocar fogo nessa água todinha aqui, tocar fogo nos rios. Aí os índios disseram: oh, doido, tu toca fogo lá em nada, mas fuleira redeixa, aí toca fogo na água. E aí o que é que ele fez? Ele tocou fogo na água, né? Professor, como é que ele toca fogo na água? Ele encheu um balde de cachaça, aguardente. Aí mostrou pros índios: aí, índio, vai ver aqui a putaria. Pá! Jogou o fósforo dentro, palito de fósforo, o novo, né? Pique, acendeu, começou a pegar fogo. E aí os índios ficaram: eita, fudeu, né? O bicho vai tocar fogo na água da gente, como é que eu vou tomar banho agora? O que é que eu vou fazer ali com as índiazinhas dentro da... Encheu os peixes tudo torrado, lascou foi tudo, né, irmão? Né? E aí o Anhanguera consegue, né, essa proeza, vamos dizer assim, de ocupar. O Anhanguera, que faz parte, óbvio, de uma bandeira,
E aí lembre-se, as bandeiras eram de iniciativa privada, tá? Quem é que financiou isso? A primeira bandeira, o primeiro nepotismo goiano foi justamente o início de Goiás, né? O genro dele, na realidade, o genro do indivíduo, o senhor chamado João Leite da Silva Ortiz, tá? É o cara que vai financiar a parada. João Leite da Silva Ortiz, beleza? Que era genro do Anhanguera. Rolava já um nepotismozinho ali naquela época, isso não é coisa nova não, cara. E aí você tem a ocupação do território, tá? Trigueiro, as descidas não eram, né, nem de cunho governamentista, vamos dizer assim, nem de cunho privado, era tipo uma ONG, né? Nem é primeiro setor, nem é terceiro. Então é tipo uma ONG, Trigueiro, era formada pelos jesuítas, beleza? Pelos jesuítas da chamada Companhia de Jesus. Tranquilo? Da chamada Companhia de Jesus. Trigueiro, lembre-se de mais um detalhe, tá? Quando você observa esse ribuliço todo, as entradas, diferentemente das bandeiras, tá? Elas não tinham, literalmente, elas não visavam o lucro imediato. Elas não visavam o lucro imediato. Ok? O intuito, no primeiro momento, era descobrir, era desmembrar, era mapear a região. Óbvio, né? Se o lucro viesse posteriormente, maravilha. Já as bandeiras, não. As bandeiras tinham, sim, visavam, né, o lucro imediato. Ok? Elas visavam o lucro imediato. Beleza. Maravilha. Trigueiro, e os jesuítas? O jesuíta estava ali, meu irmão, só naquele negócio, né? Então, meu pai, meu filho, Espírito Santo. Queriam o quê? Formar reduções jesuíticas. Ok? Formar reduções jesuíticas, redutos jesuíticos, como a gente disse para você. Isso aqui ajuda bastante, né, a tentar entender um pouco dessa ocupação do território goiano. Tudo isso a partir, óbvio, da mineração. Não se esqueça disso, não. Trigueiro, as entradas tinham como origem, vinham da onde, Trigueiro? Tanto da Bahia como de Pernambuco, ok? Tanto da Bahia como de Pernambuco. Já as bandeiras vinham da onde, Trigueiro? De São Vicente. De São Vicente. Beleza? Trigueiro, e as descidas? Vinham da onde? Da Amazônia. Não esqueça disso, não. Tá? Da Amazônia. Qual era o tipo de entrada, né? O que é que elas realizavam? Normalmente a prospecção. Diferentemente, por exemplo, das bandeiras que tinham como finalidade o aprisionamento do silvícola do indígena, assim como também a chamada prospecção. Então, tanto eu tinha aqui o chamado apresamento, como no caso a gente tinha a bandeira de prospecção. E aí as descidas jesuíticas já não tinham mais nenhuma realidade com isso. E aí uma outra lembrança, as entradas seguiam os limites de Tordesilhas. Beleza? Diferente das bandeiras que não seguiam Tordesilhas. Então isso aqui, tá? É o que a gente gosta de chamar de quadro resumo, né, da ocupação do território goiano no seu início. Lembre-se, né? E se você pegar, tá, 1722, o início da ocupação, onde aparece a Anhanguera, né, onde aparece o processo de colonização de fato do território goiano, é o momento do auge, talvez ali, né, do início, na realidade, da mineração no centro-oeste brasileiro. É um grande foco de disputas na região. E a gente tinha essa condição importantíssima. A Anhanguera, que mais à frente, vai ser o chamado, né, superintendente de Minas, tá? E o genro, que era o cabo que tinha trocado, né, que vai financiar a parada, né, vai ser, vamos dizer assim, o administrador da parada. E aí você vai ter a fundação do chamado Arraial de Santana,
né? Ou seja, a Vila Boa, que mais à frente vai ser a chamada cidade de Goiás, beleza? Então a gente fez um andado aí um pouco pela história da mineração. Essa mineração ela vai vigorar, tá? E vai se estender aí, né, até, vamos dizer assim, a formação da capitania de Goiás. E aí a capitania de Goiás vai ser fundada no dia 9 de maio de 1748, tranquilo? Por carta régia. Essa formação vai dar, né, um impulso ao crescimento econômico, mas mais à frente a derrocada da mineração vai promover um maior envolvimento da agricultura na região centro-oeste brasileira. Tranquilo? Eu quero resolver com você duas questões, tá, que são muito bacanas, são muito importantes, relacionadas aí à condição econômica de formação territorial de Goiás. E aí, vamos lá. Questão 1, tá? Mostra aí pra gente, né, uma questão da Polícia Militar, tá, de Goiás, do ano de 2010. E diz o seguinte: a formação do Estado de Goiás está associada a duas atividades econômicas que atraíram portugueses e brasileiros de vários pontos para o interior, beleza? Por volta do final do século XVIII, essas atividades destacadas em uma das opções abaixo eram a base da economia da antiga Vila Boa, mais tarde Goiás. Estamos fazendo referência a que atividades? Moçada, basicamente do início até o fim, né, desde o nosso encontro, a gente falou da mineração, da importância da mineração na ocupação do território goiano. Aí você olha para todas as outras opções. Aí o item B tem assim: drogas do sertão, pau-brasil. C tem café e borracha. O D tem cana-de-açúcar e cacau. O E tem algodão e tem pimenta do reino. Se você não marcar o A, que tem mineração e pecuária, aí tu taca a cabeça com toda a força aí na mesa, né, no computador, tu faz alguma coisa, né? Porque esse é o tipo de questão que você olha na hora da prova e você diz assim: não, fresca não, mas sabe, é isso, né? Tarefa é essa, né? Acabando a questão dessa, né? É para ninguém zerar, certo? Mas a gente teve cobrança recente, então cuidado. Já a segunda questão, ela exige um pouco mais de atenção do que a gente falou hoje. Mas, óbvio, também não é nada do outro mundo. Se liga. A formação territorial de Goiás faz parte de um processo de expansão iniciado por aqueles que invadiram os domínios espanhóis. Opa! Quem é que invadiu o domínio espanhol? Trigueiro, ó, se liga. As entradas respeitavam o limite de Tordesilhas. Portanto, quem não respeitava, quem não seguia as bandeiras? Quem foi que invadiu o território espanhol, aliás, né? A chamada América Espanhola? Os bandeirantes. Beleza. Trigueiro, o que é que os bandeirantes queriam? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui o texto. Caminhando por rios e atravessando florestas, superando obstáculos. A iniciativa paulista... Opa! Trigueiro, da onde é que as bandeiras saíam? São Vicente. Beleza? Tinham como objetivo. Qual é o objetivo, filho? Aqui, ó. Apresamento e prospecção. Aí você olha, o senhor tem essa opção aí, não. Expandir o domínio agrícola. Agricultura ou mineração no primeiro momento? Mineração. Olha o item B. Cativar índios. Cativar, né? Não é só chegar e dizer: índios, vem cá, né? Eu te cativar. Não. Ei, mas tu quer trabalhar comigo? Não sei o quê. Aí, não. Sola, chibata. É apresamento. É tomar para si a posse. Né? É torná-lo cativo seu, literalmente. Cativar o índio e buscar ouro. Opa, Trigueiro. Apresamento / prospecção. Trigueiro, eu acho que esse item é o correto. Vamos ver o item C. Fugir da dominação portuguesa. Não necessariamente existe uma fuga. Apesar de que as iniciativas as bandeiras, desculpa, eram de iniciativa privada. Olha o item D. Expandir as fronteiras da colônia. Também não tinha esse objetivo. Assim como explorar o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal foi relegado já um primeiro momento da nossa história, tá? Que era o tal do ciclo, ou microciclo do pau-brasil. Portanto, o item correto é o item B de bola. Olha aí. São questões fáceis de serem compreendidas, porque a evolução histórica, né, do território goiano, ela é marcada por traços muito fortes. Apesar de que a mineração, que tem uma expressividade muito grande no seu início,
vai demorar, vai ter um ciclo, vai ser um ciclo muito curto. E logo em seguida a pecuária já entra como uma atividade muito importante na ocupação do território goiano. Seguinte, a gente vai continuar aqui trabalhando com vocês as questões ligadas à geografia de Goiás, beleza? A gente já começou falando sobre o processo de ocupação do território goiano, as bandeiras, as entradas, as descidas, e a gente continua falando hoje sobre a atividade econômica principal, né, da ocupação efetiva de Goiás. Trigueiro, qual foi a principal atividade econômica que de fato proporcionou a ocupação do território goiano? Me segue aqui, tá? De uma forma muito tranquila, é importante que você sempre associe, tá, a atividade econômica, ok, ao processo de ocupação do território. Ao processo de ocupação do território. Então isso aqui, ó, está completamente interligado. Não se iluda. Trigueiro, e qual foi a atividade econômica que resultou no processo de ocupação do território goiano? E aí você vai destacar no seu material, em letras garrafais, a mineração. Beleza? A mineração. Lembrando, século XVIII, tá? Trigueiro, no caso do território goiano, quando é que se deu a descoberta do ouro? Galera, só fazendo um adendo, só fazendo uma ressalva, quando eu digo a ocupação efetiva do território goiano, é dentro dos moldes da ocupação europeia, da ocupação portuguesa, da ocupação da metrópole, porque nós sabemos que a gente tinha, né, comunidades nativas ocupando o território goiano já. Então, cuidado para não vacilar, cuidado para não escorregar nisso aí, beleza? Trigueiro, e quando é que vai se dar a descoberta do ouro? A descoberta do ouro dentro do território goiano, 1722. E ficou a cargo, mais uma vez, daquele nosso amigo, o tal do Anhanguera, beleza? O seu Bartolomeu. Lembrando, o Anhanguera, no caso, o filho, tá? Tinha o Anhanguera pai, o Anhanguera filho, o diabo velho. Trigueiro, se a gente pensar, né, na mineração dentro do território goiano, eu vou ter que pensar numa política que é maior, não é de Goiás exclusivamente, e sim da metrópole portuguesa. Entre o ano de 1727, logo posterior à descoberta do ouro, e 1732, a gente teve dentro do território goiano, né, a construção de inúmeros arraiais, o que, né, de fato mostrou uma ocupação efetiva do território. Então, Trigueiro, numa prova, por exemplo, o que é que pode aparecer para mim sobre a ocupação efetiva de Goiás? Que o Anhanguera, o Bartolomeu Filho, né, que vai realmente instalar atividades e sedes físicas no território goiano, vai ser o responsável por esse processo de ocupação? Corretíssimo. Pode marcar, né, como verdadeiro e corre para o abraço. Apesar disso, esses arraiais que foram construídos aqui, ó, nesse intervalo, eles representavam núcleos isolados, tá, de ocupação. Então eu não posso dizer que essa ocupação ela vai se dar de forma densa. Então são núcleos isoladíssimos. Por quê? Goiás era o que a gente chamava de capitania de Minas, ok? Capitania de Minas. Essas capitanias de Minas, né, onde a gente tinha a exploração aurífera, a gente tinha dois tipos de exploração aurífera, né, de uma forma, vamos dizer assim, muito sucinta. A exploração de cascalho e a exploração de morro, beleza? Cuidado aí, porque em Goiás a gente vai ter dois tipos de jazidas que a gente vai lembrar lá na frente, a de lavras e a de faiscação, tranquilo? Trigueiro, mas Goiás estava dentro da chamada Capitania de Minas. E a Capitania de Minas, ou as Capitanias de Minas, faziam parte da chamada política mercantilista, ok? Política mercantilista
da metrópole europeia. Ah, Trigueiro, política mercantilista, eu tô lembrando, tá? É aquele lance da balança comercial favorável, né, da exploração de áreas coloniais, se estende até século XVIII, é exatamente isso que você tem que lembrar, beleza? Trigueiro, quem eram as principais capitanias de Minas? O nome já está dizendo, né, você já está lembrando, não já? As principais capitanias de Minas, tá, eram, óbvio, Minas Gerais, em volume de importância, tá? Minas Gerais, né? De longe a maior produção que a gente tem aí no território nacional. Em segundo lugar, Goiás, beleza? E em terceiro lugar, o Mato Grosso, ok? Em nível de importância, essas eram as capitanias de Minas. Porém, se você parar para observar como isso faz parte da política mercantilista europeia, é engraçado, né? Qual era o intuito realmente da metrópole? Era a exploração aurífera. Quer ver como isso é claro? A metrópole portuguesa, ela proíbe, tá? Vai rolar a chamada proibição em Goiás de construção de engenhos. E a gente sabe que a cana-de-açúcar era uma atividade importante na época, né? Construção de engenhos é proibido em Goiás. Para quê? Para desenvolver, de fato, a exploração aurífera, né? E a gente sabe também que os engenhos em si, eles criavam verdadeiros montins, né, de escravizados, sobretudo porque ali, né, você produzia aquela cachaçinha, aquela, né, aguardente, a negada tomava uma, se juntava, né, bebo junto, você sabe que é uma merda, né? Então sempre dava conflito aí quando a gente tinha construção de engenhos. Então foi proibida a construção de engenhos dentro do território goiano. Território goiano esse, como eu disse para você, que tinha dois tipos de exploração, certo? A exploração de lavras, tá? E a exploração de faiscação, lembra disso, tá? Quais eram os tipos de jazidas encontrados dentro do território goiano? Tipos de jazidas: lavras e faiscação. Lavras e faiscação. E o ouro encontrado, né, no território goiano era o chamado ouro de aluvião. Ouro de aluvião. Que por um lado tem uma vantagem, que é o quê, Trigueiro? A gente encontra facilmente esse ouro de aluvião, mas por outro lado tem um prejuízo, que é o quê? A retirada dele é muito mais rápida do que em outras, né, explorações, como por exemplo, dentro da exploração de minas ou de túneis, ok? Tranquilo? Trigueiro, esse processo mineratório, ele tem um prazo que dentro do território goiano é muito curto para acontecer. A mineração, ela alavancou o crescimento econômico de Goiás, né, num espaço de tempo muito curto, mas logo em seguida a gente já tem um processo de decadência dessa mineração. Então, quanto tempo dura, né, essa mineração de forma efetiva dentro do território goiano? Aproximadamente meio século, ok? Aproximadamente meio século. 50 anos, ok? Cuidado com essa informação, que ela vale ouro, literalmente, de aluvião. Beleza? 50 anos. Mas você sabe que a mineração, ela vive a sua decadência. Trigueiro, o que é que vai levar à decadência da mineração em Minas? O que é que vai levar à decadência da mineração em Minas? E você sabe que essa decadência, ela vai trazer consequências para a economia do território goiano, que é justamente a transição entre o fim da mineração e o início da atividade agropastoril dentro do território goiano. Trigueiro, motivos da decadência. Inclusive a gente acabou de falar para você. O ouro encontrado em Goiás era o chamado ouro de aluvião. Então, por mais que ele fosse, né, de fácil
acesso, ele escasseou-se muito rápido. Ou seja, a retirada foi muito feroz, foi muito intensa disso aí. A gente tem que lembrar também que a decadência da exploração, ela parte da grande quantidade de impostos que a gente tinha, né? Lembre dos dízimos, o quinto muito aplicado dentro do território goiano, você tem que lembrar disso. E uma questão básica, que é o quê, Trigueiro? A falta de tecnologia. A falta de tecnologia. Ou seja, eu estou trazendo para você os motivos da decadência da mineração dentro do território goiano. Isso século XVIII, já na transição ali para século XIX. Beleza? Trigueiro, e depois da decadência do processo mineratório, a gente vai ter como inserção o que? A pecuária. A pecuária passa, né, a querer ser a principal atividade do território goiano. Cuidado, porque eu disse, passa a querer ser. Por que passa a querer ser? Por que ela não já vai ser de cara, Trigueiro? Porque ela enfrenta inúmeros obstáculos ao seu desenvolvimento. Trigueiro, quais são os obstáculos encontrados pela pecuária ao seu desenvolvimento? Você tem que lembrar de alguns pontos muito importantes, tá, dentro desse território goiano. Os obstáculos ao desenvolvimento da pecuária são pelo menos, tá, 4. São pelo menos 4. Quais são, Trigueiro? Primeiro grande obstáculo, você não pode deixar de lembrar, a legislação fiscal, ok? A legislação fiscal. E isso, né, refere-se à cobrança de impostos. Entre eles, destaque-se, né, a cobrança dos chamados dízimos, beleza? A gente tinha outros impostos. Além disso, Trigueiro, o desprezo dos mineiros pela pecuária, porque ser mineiro era tipo ser professor dessa equipe azul aqui, meu pai. Ser mineiro era tipo o cara chegar e a galera olhar e dizer, rapaz, lá vem o cara. Esse é o cara, esse é o mineiro. O mineiro é foda. Ou seja, os mineiros, eles desprezavam a pecuária. Então havia o desprezo dos mineiros pela pecuária. Os elementos não estavam ligando para negócio de pecuária, não. Tá? Disse, rapaz, eu sou mineiro, né? Do dia para a noite eu fico rico aqui, eu tenho meu ourinho de aluvião ali, aquele negócio todo, então estou dispensando esse negócio de pecuária. Isso é fuleiragem, né? Como a gente diz aqui, né, nessas bandas. Trigueiro, além disso, você pode destacar a ausência de um mercado consumidor, ausência de mercado consumidor, também não existia, beleza? Mercado interno, né? Era realmente complicado. E além disso, Trigueiro, a gente tinha dificuldades de exportação. Dificuldades de exportação. Não havia uma estrutura de transporte, literalmente, é isso. Até a chegada, tá, mais à frente, até a chegada mais à frente da nossa estrada de ferro. Estrada de ferro que é um divisor de águas dentro do território goiano, ok? Então, cuidado com essas lembranças. Trigueiro, tudo isso aqui era um problema. Mas a coroa portuguesa, ela tinha que fazer alguma coisa. Por quê? Com a decadência da mineração e com as tentativas iniciais de pecuária dentro do território goiano, a gente teve uma consequência imediata, que foi o quê? A população do território, ela começou a diminuir. Você teve, né, uma redução populacional, e além dessa redução populacional, marque também que a gente teve, tá, uma dispersão populacional pelo território. Ou seja, a gente teve um enfraquecimento, né, do processo de ocupação do território. Trigueiro, a coroa precisava fazer alguma coisa. E quais foram as medidas adotadas, ok, para o desenvolvimento da atividade pecuária dentro do território goiano? Quais foram as ações tomadas pela coroa para potencializar
o desenvolvimento da atividade pecuária dentro do território goiano. Eu gosto de chamar de medidas do Estado, tá? Da coroa, vamos dizer assim, para o desenvolvimento da pecuária. Meu amigo, todo mundo reclamava dos impostos. Então, negado, vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus, vocês querem que a gente desenvolva a atividade agrícola dentro do território de vocês? Vamos fazer uma coisa bem simples, tá? Me ajude aí, vamos, né, acabar com esses impostos ou vamos pelo menos, né, reduzir esses impostos. E aí foi proposta a isenção de dízimos, né, por 10 anos, ok? Para alguns indivíduos que instalassem à margem de rios, né, desenvolvimento da pecuária, né, vamos dizer assim, alguns currais, né, nessa região. Trigueiro, fora isso, a gente tinha, né, um grande incentivo à chamada catequese, né, e à civilização dos indígenas, tá? Dos silvícolas que por lá habitavam, né? Dos que eu gosto de chamar sempre de Goiás, tá? Os Goiás, literalmente daí a corruptela, né? Para a formação do nome do território goiano. Trigueiro, a construção de presídios à margem de rios também ocupou e desenvolveu parte dessa atividade pecuária. A navegação. Trigueiro, a navegação, mas ao sul do estado, beleza? Navegação essa, por exemplo, ligada ao rio Paranaíba. Ao rio Paranaíba. E além disso, né, a gente teve a revogação do alvará de 1785, certo? Revogação do alvará de 1785, alvará esse que proibia, né, a instalação de atividade industrial, né, de atividades ligadas, né, ao desenvolvimento manufatureiro no território goiano. Então você tem aí com isso o desenvolvimento, né, dessas medidas para reduzir aí, para potencializar, perdão, a pecuária dentro do território goiano. Isso na decadência da mineração. Com o desenvolvimento dessa pecuária, alguns núcleos urbanos, algumas vilas, vamos dizer assim, passaram a se destacar bastante. Trigueiro, que vilas foram essas? Me acompanhe, tá? Você tem que lembrar de algumas vilas importantes, entre elas Rio Verde, tá? Rio Verde. Entre elas, Trigueiro, Jataí, ok? Você pode ainda, né, destacar dentro dessa construção de novos núcleos, de novas áreas urbanas, a presença do imigrante. Então, Goiás vai entrar no cenário da imigração, Trigueiro? Vai. De certa forma, sim, a gente vai ver mais à frente ainda população, mas sem dúvida nenhuma vale a pena destacar isso. Eu vou falar para você de mais 2 núcleos urbanos, mineiros, ok? Mineiros, todos eles formados por imigrantes, ok? E Caiapônia, ok? Beleza? Trigueiro, da onde vinham esses imigrantes? Esses imigrantes vinham basicamente do Pará, tranquilo, mas também Mato Grosso, ok? E você pode falar ainda de Maranhão. Trigueiro do Maranhão, moçada desceu ali para Goiás, tá tudo pertinho, né, Trigueiro? Tá Bahia e Minas Gerais, ok? Bahia e Minas Gerais, beleza? Todo mundo migrando pro território goiano. E aí você tem o desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, dessa economia no território goiano. Como eu disse para você, né, o marco, um rompimento muito importante no território goiano é a chegada das ferrovias no território goiano. Então você vai marcar uma data aqui para mim, que é 1896, beleza? Eu tô ali beirando o século XX, eu tô beirando, né, a modernidade. E aí você vai ter, né, a construção da chamada Estrada de Ferro de Mogiana, ok?
estrada de ferro de Mogiana, chegando a Minas, né, interligando parte da área central do Brasil e uma modernização considerável. E o início do século XX também marca esse desenvolvimento, por exemplo, com o ano de 1913 e a construção, né, da Estrada de Ferro de Goiás, beleza? Estrada de Ferro de Goiás. Esse passeio pela história goiana, pela formação do território goiano, na realidade mostra, né, que Goiás se insere dentro do processo de colonização, que passa pela colônia portuguesa, entra no processo mineratório, muda para a pecuária e chega ao século XX da modernidade. E nada mais moderno no século XX do que a Estrada de Ferro. E essa é uma prova viva disso. Estrada de Ferro essa, né, que era comandada, orquestrada pela Rede Mineira, né, de Viação, ok? Rede Mineira de Viação. Então, vale a pena a gente destacar isso aí. Trigueiro, primeira metade do século XX, eu gosto sempre de lembrar de 1930, crise do café, um pouco antes disso, a crise de Nova York, 1929, né? O Brasil passa por transições e a gente vai ter a famosa Revolução de 30. Você vai ver já já, né, a influência da Revolução de 30 dentro do território goiano. O seu Pedro Ludovico já já vai chegar aqui nas nossas aulas, então você vai entender o processo de ocupação desse território, mas sem dúvida nenhuma, o que consolida a ocupação do território de Goiás vai ser a chamada Marcha para o Oeste, e aí você bota a culpa disso no senhor Getúlio Dornelles Vargas, beleza? Famosa Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste. Ao longo, né, aí da nossa querida, tá? BR, né, 153. Ou seja, você vai ter o início da ocupação do território goiano e fica essa dica para você. Trigueiro, a Marcha para o Oeste, inclusive, eu gosto sempre de dizer isso, ela é responsável pela fundação da cidade de Goiás. Não tem a menor dúvida disso. Da cidade de Goiânia, desculpa, tá? Da cidade de Goiás é ótimo, professor. Da cidade de Goiânia. Cidade de Goiânia é essa, né, que vai ter ali o desenvolvimento do comércio, que vai ser um ponto de interligação, mas que é uma cidade que está ligada à modernidade. Hoje se consolida como um polo de desenvolvimento turístico, né, o turismo de eventos, turismo de negócios muito forte na região. Então, cuidado, porque isso, né, volta e meia é cobrado lá nas tuas provas, tá? As bancas que cobram o Geografia de Goiás ou Geohistória de Goiás, né, ou se você preferir a realidade étnica, né, como a gente vê sempre aí nos editais, elas sempre cobram essa realidade, lembrando de Marcha para o Oeste e lembrando da construção da cidade de Goiânia, beleza? E óbvio, se você lembra da cidade de Goiânia, tá? Você vai ter que lembrar já nos anos 60, né, da construção de Brasília, beleza? Construção da capital federal, né, deste país no dia, né, 21 de abril. Eu ia colocar 1º de abril porque é meio mentirosa aquela cidade, mas eu tô brincando, tá? No dia 21 de abril a gente tem a inauguração aí da cidade de Brasília e aí você, óbvio, vai ter que lembrar do senhor Juscelino Kubitschek. Eu gosto sempre de lembrar também de duas personagens importantíssimas na construção da história de Brasília, que são o senhor Lúcio Costa e o grande Oscar Niemeyer. Beleza? O grande Oscar Niemeyer. Ok? Então você vai ter aí, né, nessa conjuntura, Brasília sendo extremamente influente para o crescimento do território goiano, para o desenvolvimento da economia goiana. É o processo de interligação, né? É a chegada da modernidade de fato à região centro-oeste do Brasil, que sempre teve um pé, uma mão e a cabeça, vamos dizer assim, atolada na zona rural.
no espaço ruralizado e que hoje mostra tendências completamente diferentes, sendo a segunda região mais urbanizada do território brasileiro, somente atrás do Sudeste brasileiro. Tranquilo? Então a gente chega aí à segunda metade do século XX, abrindo, né, esse momento com a construção de Brasília. Trigueiro, e posterior a isso, você vai ter uma potencialização do desenvolvimento agrícola. Ah, professor, o desenvolvimento agrícola vai crescer? Vai, a partir dos anos 70. É onde a gente vai entrar na chamada modernização agrícola, a modernização da agropecuária dentro do território goiano, que vai levar ao processo de urbanização. Ah, é, Trigueiro? É sim. E esse já é o tema da nossa aula seguinte. Agora, a gente vai resolver aqui com você duas questõezinhas extremamente importantes. Trigueiro, me acompanha aí na resolução da questão, tá? Questão para agente de polícia aí, ano de 2008, beleza? Leia o quadro a seguir. Aí você tem a produção de ouro em Goiás entre 1753 e o ano de 2005, tranquilo? Trigueiro, olha aí, 1753, produção anual por quilo. Eu tinha 3.060 quilos. No ano de 2005, 9.449 quilos. Isso se deve, sobretudo, a quê, Trigueiro? A modernidade das técnicas, ok? Os dados do quadro permitem comparar a produção aurífera goiana do século XVIII e a produção contemporânea. Nesse sentido, é incorreto afirmar, ele quer o item falso. Apesar da produção menor, o ouro goiano possuía um peso maior na economia portuguesa, corretíssimo, beleza? No século XVIII, do que possui atualmente na economia brasileira, em virtude da política mercantilista de acumulação de ouro e prata. Naquela época a gente falou da história da balança comercial favorável e acumulação primitiva de capitais. O item está corretíssimo, não é esse item. O item B diz o seguinte: a maior produção aurífera de 2005 pode ser explicada pela utilização de recursos tecnológicos, claro, né, que permitem a exploração de jazidas profundas, enquanto em 1753 explorava basicamente o chamado ouro de aluvião, do qual a gente já falou, aquele que estava, né, bem próximo da gente e que escasseou-se muito rapidamente, por isso o ciclo da mineração durou apenas 50 anos. Trigueiro, item C. A disparidade entre a produção aurífera de 2005 e a de 1753 precisa ser relativizada, pois a evasão fiscal do minério era muito maior no século XVIII do que no século XXI. Trigueiro, eu tenho dúvida, né? Porque a gente paga uma carga de imposto tão alta, você não sabe o que é carga de imposto alta não, meu irmão. Vá lá no diesel, vá lá no quinto para você ver. Mas vamos aqui o item D. O peso proporcional da produção aurífera no ano de 2005 na arrecadação tributária total de Goiás é 3 vezes maior do que a produção aurífera de 1753. Beleza? Mas quando eu falo do peso proporcional da produção no ano de 2005 na arrecadação tributária total de Goiás, mostrando que ele é 3 vezes maior do que a produção aurífera, isso deixa o item incorreto, portanto o item D é o item falso. Beleza? E a segunda diz o seguinte, ó, o governo não considerava a construção de uma nova capital um gasto, mas um investimento necessário para o desenvolvimento. A gente falou da atuação do Estado na construção de Goiás com a marcha para o oeste. O significado da construção de Goiânia para o desenvolvimento de Goiás está relacionado ao fato de ser uma cidade, olha aí, o item A, industrializada, que serviu como polo exportador e importador de mercadorias para o centro-oeste e norte do país. O item está errado, para o norte, sobretudo, essa ligação, ela não vai existir. O item B, administrativo e comercial, beleza, que se tornou referência para o setor de turismo e de eventos e de negócios do país. Trigueiro, eu acho que você falou sobre isso. Vamos ver o item C?
geograficamente centralizada, que integrou econômica e politicamente o sul e o norte do estado por meio de vias férreas. Não, ligava-se ao litoral. E o item D, demograficamente relevante, né? A ocupação mesmo nos dias de hoje, ela é reduzida, apesar de Goiás ser o Goiás ser o 12º estado do país em número de habitantes, que possibilitou a exploração dos recursos minerais no Mato Grosso goiano. O item correto é o item B de beleza, é o item B de bora pra cima, é o item B de besta é quem não estuda com a gente. Meninada, um fortíssimo abraço e até o churrasco da nomeação.